Bem, silêncio, silêncio. Silêncio. Onda. Só relembrando, reforçando mais uma vez o conceito de função nula, tá? Você, dado uma função f, função do cálculo, função de variável real e de valor real, cujo domínio não necessariamente é o conjunto dos números reais, tá? Nós dizemos que f é função nula quando f de x é zero, qualquer que seja x diferente de zero. Portanto, f não é função nula quando existe x no domínio de f tal que f de x é diferente de zero. Quando existe x no domínio de f, tal que f de x é diferente de zero, f não é função nula. Isso é o contrário de ser nula. Isso é para você parar de dizer que uma função não é nula quando f de x é diferente de zero, qualquer que seja x no domínio de f. Não é isso. Tá certo? Existe o conceito de função nula, portanto, existe o conceito de função não nula. Portanto, f não é função nula quando, tá? Que é a negação. Qual é a negação de f de x é igual a zero, qualquer que seja x no domínio de f? Qual é? Qual é a negação disso? Existe x no domínio de f, tal que f de x é diferente de zero. Por exemplo, a função seno não é nula, embora seno de π é quanto? Zero. Mas a função seno não é nula. Por quê? Porque seno de π sobre 2 é diferente de zero. Tá? Entendeu? E aí você tem essa aula de hoje é uma aula teórica. Tá? É uma aula onde eu apresento os resultados que justificam os cálculos feitos para você encontrar a solução geral de uma equação diferencial linear de ordem 2, tá? Que serve também para a equação diferencial linear de ordem 3, 4, ordem superior. Linear, tá? Equação diferencial linear. Continuando, tá? Você tem o conceito de combinação linear. Sejam I contida em R em um intervalo aberto, tá? Φ1 dia em R, Φn dia em R, N funções e A1, AN, N números reais. Tá? A função A1, Φ1, produto do escalar 1 pela função Φ1, mais A2, Φ2, está aqui para você entender, mais a N Φn, a índice N Φn, ela é denominada combinação linear
ela é denominada, estão lembrando da álgebra linear? Combinação linear de φ1, φn com coeficientes, tá? Com coeficientes A1, A2, a N reais. Tá certo? Lembrando que tá? A1 φ1 mais A2 φ2 mais AN φn é uma função que aplicada em x é igual a quê? A1 vezes φ1 de x mais A2 vezes φ2 de x mais, completar aqui, AN vezes φn de x, qualquer que seja x pertencente a i. Essa é a definição disso, tá? Lembrando lá do cálculo 1, tá bom? Não, que é linear o quê? O que é linear? Não, isso é denominado combinação linear. Tá? Isso aqui é denominado combinação linear de φ1, φ2, φn com coeficientes φ1, φn. Tá? A soma de duas combinações lineares ainda é uma combinação linear. E o produto de uma combinação linear por um escalar, claramente ainda é uma combinação linear. Tá? Então, daí você tem o espaço de combinações lineares de n funções φ1, φ2, φn. Ou seja, o conjunto de todas as combinações lineares de n funções é um subespaço vetorial do conjunto das funções com domínio I contra domínio R, que ele por si só já é um espaço vetorial, certo? F de I em R, quem é? É o conjunto de todas as funções que vão de I para R. Esse conjunto munido da adição de funções e do produto de escalar por uma produto de um escalar por uma função, ele encerra o espaço vetorial. E esse conjunto, o conjunto de todas as combinações lineares de φ1, φn, é subespaço desse espaço aqui. Tá certo? Tá? O conjunto, esse conjunto aqui, ó, o conjunto não sei como é que botei aqui nas notas para vocês. Tá? O conjunto, dadas funções φ1 de I em R, onde é o intervalo, tá? φn de I em R, o conjunto de todas as combinações, o conjunto de todas, então, conjunto das combinações, já encerra a palavra toda, tá? O conjunto das combinações lineares de φ1, φ2, φn, ele é denominado espaço gerado por φ1, φ1,
Φ2, Φ, sendo denotado por isso aqui. Ou seja, daí tá, ou seja, quem é esse conjunto aqui? É o conjunto formado por todas as combinações possíveis onde lambda1, lambda2 e lambda_n são números reais, conjunto de todas as combinações possíveis, tá? Isso é, como eu vou repetir, um subespaço vetorial do conjunto das funções, tá? O conjunto das funções que vão do intervalo I para o conjunto R. Bom? Aí você tem então, você tem seguinte conclusão, tá? Sejam f de I em R, tá? Seja, você pega P de I em R e Q de I em R funções, tá? A equação diferencial linear, essa equação aqui, f2' de x mais p de x vezes f de x mais q de x vezes f de x igual a zero, equação diferencial linear homogênea, e S, o seu conjunto de solução. E S, o seu conjunto solução. Tá? Tá? É evidente que você tem o seguinte: se φ1, φ2, φn pertencem a S, então, pelo visto na aula passada, nós vimos na aula passada que a soma de duas soluções na equação diferencial linear homogênea ainda é a solução dessa equação diferencial linear homogênea. E o produto de qualquer escalar por uma solução dessa equação ainda é a solução desta equação. Então, se você pega N funções que são soluções da equação diferencial linear homogênea, qualquer combinação linear dessas N funções também pertence a essa. Tá? Então, daí sai que o espaço gerado por φ1, φ2, φn está contido em S. Ou seja, se φ1 e φ2, φn são soluções da equação diferencial linear de ordem 2, o espaço gerado por essas N funções ainda é solução dessa equação diferencial. Tá? Aí há uma definição importantíssima na álgebra linear, que é a definição de vetores linearmente independentes. Aí você tem aqui o conceito de funções linearmente independentes, mas eu vou repetir. Sejam I contido em R um intervalo e φ1 de I em R, φ2 de I em R
φn de R funções, N funções. Tá? Nós dizemos que φ1, φ2, φn são linearmente independentes quando vale a seguinte equivalência: A1 φ1 mais A2 φ2 mais a n φn é a função nula, porque isso aqui é uma combinação linear de funções. Uma combinação linear de funções ainda é uma função. Se eu coloco uma função igual ao símbolo zero, função igual a zero, é porque esse zero aqui denota o quê? A função nula com domínio I. Então, nós dizemos que N funções são linearmente independentes quando a única combinação linear nula dessas funções é aquela na qual todos os coeficientes são iguais a zero. Ou seja, isso aqui, você tem essa igualdade, se somente se A1 é igual a 2, que é igual a N, que é igual a zero. É óbvio, olhe para cá, é óbvio que se todos os coeficientes forem iguais a zero, essa função é nula. Por quê? Porque vai ficar 0 vezes φ1, mais 0 vezes φ2, mais 0 vezes φn, que dá 0 vezes φ1 de x, mais 0 vezes φ2 de x, mais 0 vezes φn de x, que vai dar 0 para todo x pertencente aí. Então, se você tem essa igualdade, você tem essa. Mas quando a recíproca é verdadeira, ou seja, quando isso é um se somente se, você diz que as funções φ1, φ2, φn são o quê? Linearmente independentes. Portanto, para mostrar que N funções são linearmente independentes, basta mostrar a implicação da esquerda para a direita, porque da direita para a esquerda já é óbvia. Tá certo? Por exemplo, as funções seno e cosseno, elas são linearmente independentes. Por exemplo, as funções seno e cosseno são linearmente independentes. LI é que linearmente independentes. Bem, qual é o domínio do seno? Qual é o domínio do cosseno? R. Tá? Então, observe, ó. Se AB são números reais e A seno mais B cosseno é a função nula, então essa função aqui aplicada em x, quem é essa função aplicada em x? Quem é? A vezes seno de x mais B vezes cosseno de x. Isso tem que ser zero para todo x pertencente a R. O significado de uma função ser nula é que ela é zero em todo número R. E lembre, quem é essa função aplicada em x? Quem é? É A1 vezes φ1 de x, mais A2 vezes φ2 de x, mais a n, pontinho, mais a n φn de x. Ora, se isso é zero em todo x real, em particular, eu tenho essa igualdade no zero e no π sobre 2. Ou seja, A seno de zero mais B cosseno de zero, isso é zero. E A vezes o seno de π sobre 2, mais B vezes o cosseno de π sobre 2, isso é quanto? Isso é zero. É zero para todo x,